aluno! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre noções de propriedade intelectual. Você sabe o que é isso? Sabe quais são as leis que tratam desse tema? Entendem o que é a propriedade intelectual, o que caracteriza o domínio sobre alguma produção realizada por você, por alguma empresa? Sabe o que significa isso? Pois hoje vamos conhecer. Vamos começar aqui então com os objetivos da aula de hoje. Vamos entender o que é propriedade intelectual e também reconhecer quais são os tipos de propriedade intelectual. Já que há diferentes tipos, vamos entender quais são essas áreas aí a que se refere a lei, né? As leis que dizem respeito ao direito da propriedade intelectual. Vamos analisar a seguinte situação. Quero que vocês pensem aí se já passaram por algo semelhante. A professora de arte passou um trabalho para o 9º ano. Todos deveriam fazer um desenho, utilizando as técnicas aprendidas em aula. Cada aluno deveria representar no desenho a sua própria família. Confiaram na memória e a única que anotou o trabalho que era para ser feito foi a aluna Letícia. Então, só a Letícia falou, não, é melhor eu anotar, senão eu vou esquecer aqui, né? E aí ela fez o trabalho certinho. No dia da entrega do trabalho, Letícia enviou o seu desenho no grupo de mensagem da turma para mostrar como tinha ficado. Vejam lá, então ela desenhou a sua família, né? O pai, a mãe, o irmão, o gato e o hamster que ela tem em casa. Desenho da Letícia. Qual que era a ideia? A professora falou, cada um vai desenhar a sua família. No entanto, quando ela mandou o desenho, a turma ficou desesperada. Ninguém lembrava o que era para ser feito. Claro que isso gerou muita confusão. Desesperados e sem lembrar o que era para ser feito, todos os alunos tiveram a mesma ideia. Qual foi? Copiaram o desenho da Letícia, tiraram o nome e fizeram igualzinho. Um menininho, a mãe, os filhinhos, um gato e um hamster. Qual não foi a surpresa da professora quando percebeu que numa turma de 25 alunos, todos tinham um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã, um gato e um hamster, né? O que é essa história aí que provavelmente vocês já passaram por alguma coisa parecida aí na escola? O que essa história nos diz sobre a noção de propriedade intelectual? Claro que essas situações são muito corriqueiras, mas nós devemos nos atentar ao problema da propriedade intelectual. O que essa situação te faz pensar sobre a noção de propriedade intelectual? Você já ouviu falar nisso? Faça uma pesquisa rápida e anote o que descobriu a respeito. Vou deixar alguns minutinhos aí para você pesquisar rapidamente sobre o tema e anotar no seu caderno o que significa a propriedade intelectual, o que a gente já sabe a respeito disso. Daqui a pouquinho retornamos para entender melhor desse tema.
E aí, pessoal, conseguiram pesquisar, deram aquele Google ali, anotaram o que vocês encontraram sobre propriedade intelectual? O que é essa história aqui da Letícia, que fez o trabalho, e dos coleguinhas que todos copiaram o trabalho da Letícia, nos diz sobre a noção de propriedade intelectual? Vamos entender melhor isso? Então, propriedade intelectual nada mais é do que um conceito relacionado à proteção legal e o reconhecimento de autoria de toda e qualquer obra de produção intelectual. Por exemplo, criações artísticas, invenções, descobertas científicas, marcas, desenhos e modelos industriais, etc. Então, tudo aquilo que é fruto da criatividade, da inventividade humana, pode ser domínio, né, dessa noção de propriedade intelectual, tá? Então, o conceito de propriedade intelectual, ele abarca tudo aquilo que é fruto da inventividade humana. O objetivo da propriedade intelectual, nesse sentido, é proteger juridicamente a invenção, a criação, a obra gerada pela capacidade criativa humana, incentivar o inventor ou dono dos direitos do invento a continuar criando e assegurar o retorno dos investimentos feitos na criação. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Quando uma pessoa produz algo, ela despende ali, né? Ela tem um gasto financeiro, né? Então, ela tem um objetivo de ter um retorno com aquilo. Imagina a pessoa faz um desenho ali para tirar uma nota no trabalho da professora e vai lá todo mundo e simplesmente copia o que ela fez, né? Então, é muito complicado, isso não gera nenhum incentivo. Com o objetivo de assegurar e incentivar os criadores, né? Dar uma segurança jurídica maior para esses criadores de conteúdos, de produções culturais, enfim, é que existe a lei de proteção intelectual, né? Há várias leis que dispõem sobre esse tema da proteção à propriedade intelectual. Você sabia? No Brasil, a legislação que regula a propriedade intelectual é a Lei número 9.279, de 14 de maio de 96. E o órgão responsável pela concessão dos direitos de propriedade intelectual é a Autarquia Federal, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, chamado INPI. Caso você queira conhecer melhor essa lei, temos ali um QR Code, basta você apontar o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado à lei. Então você vai poder ler, entender melhor como funciona essa lei e como os crimes, né, de desobediência aí, ou de apropriação da propriedade intelectual de alguém, acontecem. Então dá pra gente ter uma noção muito bacana lendo melhor a lei, eu indico para vocês, certo? Vamos aqui então para o nosso segundo exercício. Para você, leis de proteção à propriedade intelectual são importantes em nosso país? Por quê? Justifique a sua resposta. Então você vai comentar sobre esse tema da propriedade intelectual, a necessidade de existir uma lei que assegure essa proteção à propriedade intelectual. O que você pensa a respeito disso, certo? Daqui a pouquinho retornamos já com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, pensaram sobre a importância de leis específicas garantindo a proteção à propriedade intelectual em nosso país? O que vocês pensam a respeito disso? Obviamente, essa questão ela tem uma resposta pessoal, porém, eu deixo aqui para vocês uma reflexão. Assim como criar é humano, copiar também é. Para impedir que o criador sinta-se prejudicado e desestimulado, leis de proteção à propriedade intelectual são muito necessárias. Elas favorecem e incentivam a inventividade humana, além de serem um estímulo ao empreendedorismo. Para a pessoa empreender, para que ela se sinta estimulada a isso, ela precisa ter uma garantia de que aquela sua invenção, de que a sua ideia não será apropriada por alguém, né? Utilizada por alguém como se fosse sua. Isso é até criminoso. Então é necessário ter essa segurança. Assim como criar é humano, copiar também é. E para evitar que cópias mal intencionadas, maldosas ocorram, é necessário sim que existam esse tipo de leis. Vamos seguindo aqui então agora para entender alguns tipos de propriedade intelectual. Vejam só, então no Brasil nós classificamos 3 diferentes tipos de propriedade intelectual. Temos o direito autoral, que trata dos direitos do autor, os direitos conexos, os programas de computador. Vamos pensar melhor cada um deles a seguir. A propriedade industrial, que dispõe sobre as marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas, enfim, tá? Tudo aquilo que diz respeito àquilo que é produzido com uma finalidade até econômica, né, financeira. A proteção sui generis diz respeito à topografia dos circuitos integrados, aos cultivares, vamos entender melhor o que significa isso, e também a proteção aos conhecimentos tradicionais, certo? Então vamos entender melhor agora atentamente aqui a cada um desses tipos de propriedade intelectual. O primeiro deles é o direito autoral, né? Trata e compreende os trabalhos artísticos como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias, etc. Uma coisa interessante é que para o direito autoral existe toda uma legislação específica. Aqui a gente tem, então, a Lei de Direitos Autorais, número 9.610 de 98. Essa é uma lei específica que protege esse tipo de obra autoral, né? Poesias, trabalhos artísticos, músicas, filmes, fotografias. Então, tudo isso é protegido pela Lei de Direitos Autorais. E o mais interessante é que a pessoa não precisa nem registrar isso para que tenha essa garantia da proteção, né? Então, o artista, quando ele cria uma obra, ele não precisa registrar essa obra. É claro que o registro vai dar a ele uma proteção maior para que ele não seja copiado, para que ele não seja plagiado, certo? Mas não necessariamente. Se ele conseguir demonstrar que aquela obra é de sua autoria, então ele tem essa proteção aí garantida pela Lei de Direitos Autorais. A Lei de Propriedade Industrial, aliás, esse tipo de propriedade intelectual chamado propriedade industrial, refere-se a marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas utilizadas no meio empresarial. Aí sim, necessita-se de um registro. Esse registro é realizado, então, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, chamado INPI. Para se ter o direito a algum tipo de propriedade industrial, o autor ou representante legal da mesma deve solicitar um registro ao INPI. Então, caso você tenha aí uma ideia muito inovadora, que você acha que possa revolucionar o mercado, transformar as coisas, né? Um invento aí muito interessante, é legal patenteá-lo. Você sabe a diferença entre uma marca e uma patente? Vamos entender melhor isso, né? O que significa patentear isso?
Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras dos direitos de criação, né? Você teve ali uma ideia genial, você quer patentear essa ideia para que ninguém mais possa reproduzi-la, né? Sem um direito a isso, tá? Sem a liberação para essa reprodução. E a marca? A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços e certifica a conformidade com determinadas normas técnicas. Então, a marca, ela também pode ser registrada, né? Para que ninguém copie essa sua ideia, pode sim ser feito o registro formal, formalização sobre isso. E é até importante que isso aconteça. Imagine quantos conflitos não existem em torno de empresas que copiam a logomarca uma da outra, utilizam o nome de forma inadequada, né? Não criam aquele nome, mas acham a ideia legal, vêm lá na internet e copiam isso, pode gerar um problema muito grande. Então, bem importante aí que seja respeitado o direito à propriedade intelectual e à produção industrial. Agora, a proteção sui generis, né? Essa palavra aí que diz respeito, esse termo que diz respeito àquilo que não está no domínio nem do direito autoral, nem da produção industrial. Trata-se, por exemplo, das sementes, né? Sabiam que muitas sementes, elas são, sim, protegidas por propriedade intelectual? Os chips, né, ou chamadas topografias de circuito integrado, chips, né? Hoje em dia a gente utiliza chip em tudo, então tem chip nos aparelhos que você compra, até em eletrodomésticos muitas vezes, e isso é protegido porque alguém criou esse chip. Então, a proteção sui generis diz respeito a tudo isso, inclui obras como a topografia de circuito integrado, o cultivar que vai tratar então das sementes, né, das produções agrícolas, e também o conhecimento tradicional. Já dá para você registrar o conhecimento tradicional e ter o direito àquilo, certo? Então, por exemplo, existe hoje no Brasil uma discussão sobre as benzedeiras, o trabalho executado pelas benzedeiras, e isso é protegido, então, por propriedade intelectual. Esse conhecimento tradicional das benzedeiras, na utilização das ervas, na utilização daquilo que provém da natureza, já é protegido pela lei de propriedade intelectual. Existe aí um tipo de propriedade intelectual no qual esses conhecimentos tradicionais se encaixam. Teve uma ideia inovadora e quer saber como garantir a proteção de sua propriedade intelectual? Veja o vídeo ao lado e entenda como funciona o sistema de patentes. Então tem um vídeo bem legal que você pode assistir, é um vídeo curtinho, uma reportagem, mas ele mostra como é que funciona para você patentear uma ideia e qual é a importância de garantir essa patente para que ninguém copie a sua ideia de uma forma injusta, certo? Bom, então vamos agora para a revisão da aula de hoje. Hoje entendemos que propriedade intelectual é a área do direito que protege as invenções e inovações por meio de leis e regras específicas. No Brasil, há 3 diferentes modalidades de direito de propriedade intelectual: o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis, certo? Aqui temos algumas referências, caso vocês queiram pensar mais sobre esse tema. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação na aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!